Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como gerar algumas estatísticas descritivas utilizando a linguagem Python por meio da plataforma Google Colab. Eu já tenho o meu notebook aberto, inclusive já atribuí um nome a esse arquivo, esse notebook, análise de dados com Python. E o passo seguinte é importar a base de dados, uma base de dados para proceder às análises. Eu tenho um arquivo salvo na minha máquina e vou fazer o upload desse arquivo. Então eu venho aqui nesse ícone de Files, posteriormente clico nesse outro ícone para proceder o upload e então vou na minha máquina procurar pelo arquivo de interesse. Ao encontrá-lo, um duplo clique e então o arquivo ele é carregado aqui no meu ambiente Colab. É importante ressaltar que essa cópia, esse arquivo que encontra-se aqui, é uma cópia virtual. A cópia, digamos, física, que encontra-se na minha máquina, ela permanece intacta, de modo que qualquer transformação, tratamento que eu venha a fazer nessa base de dados não influenciará ou alterará a base de dados que encontra-se na minha máquina. Então, a gente permanece com o backup, os dados originais. Então, uma vez importada a cópia virtual, o passo seguinte é importar ou habilitar algumas bibliotecas Python. E o que são bibliotecas no Python? São basicamente conjuntos e pacotes de funções prontas que facilitam a operacionalização do usuário de Python. Então existem bibliotecas para as mais variadas finalidades. Nós aqui utilizaremos as bibliotecas Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib. Cada uma delas com finalidades e recursos distintos. No caso da biblioteca Pandas, esta é bastante eficiente, útil e poderosa quando se trata de manipulação e tratamento de bases de dados. A biblioteca NumPy ela é voltada especificamente para computação científica. A biblioteca Seaborn, conforme pode ser percebido, é uma biblioteca que facilita a visualização de dados, a geração de gráficos visuais, assim como a biblioteca Matplotlib, que tem também o propósito de fornecer recursos que tornam mais fácil a criação de gráficos a partir de dados. Então, voltando aqui para o nosso notebook, essa primeira célula de código, nós iremos pedir para que as funções e as funcionalidades dessas 4 bibliotecas estejam habilitadas para uso. Então, eu digito o comando import, comando Python import, para importar as bibliotecas. Então, a primeira linha, import pandas, e aí é por padrão em que as bibliotecas, isso é uma convenção da comunidade, a gente chama o pandas de PD, NumPy a gente chama de NP, Seaborn de SNS e Matplotlib de PLT. Então eu vou rodar essa célula, posso clicar aqui nesse botão de play ou o atalho do teclado Shift Enter. Então habilitei as bibliotecas e o passo seguinte é trazer aquele arquivo virtual que encontra-se aqui no meu Colab para o notebook e na sequência proceder às análises. Então, para isso, eu vou utilizar uma função do pacote pandas que eu estou chamando de PD. Aqui a gente atribuiu esse alias, né, de PD, que é o read_csv, ou seja, é uma função do pandas que vai ler um arquivo do tipo CSV. E esse arquivo, esse mol_customers.csv, é o tipo do arquivo adequado. Existem outros tipos de arquivos que o Pandas faz leitura, arquivos em Excel, arquivos HTML, enfim, tem um conjunto de possibilidades bastante abrangente. Então, eu vou fazer uma leitura, nós iremos fazer uma leitura
da base de dados, e essa leitura vai ficar salva, essa base de dados ficar salva em um objeto que eu estou chamando de DF. DF porque o nome técnico das bases de dados são data frames. Data frame. Então eu estou chamando de DF, mas poderia atribuir qualquer outro nome, dados, conjunto de dados. A regra para atribuir nome aos objetos é que não pode ter espaço, não começar com números ou possuir caracteres especiais. A linguagem Python ela é uma linguagem orientada a objetos. Então tudo que a gente cria são, em linhas gerais, objetos. De modo que esse objeto que eu estou atribuindo o nome DF vai receber, é um container que dentro dele vai conter a base de dados que nós iremos importar do nosso ambiente Colab. Então, aqui, dentro dos parênteses da função read.csv, eu vou informar onde encontra-se o arquivo que eu quero importar. Então, ele encontra-se aqui no meu ambiente Colab. Vou clicar nesses três botões, nesses três pontos, melhor dizendo, e aqui eu vou clicar em Copy Path para copiar o caminho. Aqui, dentro dos parênteses, eu vou colocar aspas, podem ser aspas simples ou aspas duplas, e vou copiar o caminho. E agora eu posso rodar esse linha de código. Isso significa que agora, vou fechar aqui, a base de dados está dentro desse objeto que eu chamei de DF. Uma vez importada a base de dados, agora a gente pode conhecer e explorar essa base de dados. Então eu posso visualizar as primeiras linhas dessa base de dados. Então eu tenho uma base de dados e utilizo o ponto para encontrar quais são os atributos ou as funções, né, que determinados objetos em Python possuem. Então a função head nos permite visualizar as primeiras linhas de uma base de dados. Então vou código Shift Enter, então nós temos aqui o output da função head, ou seja, head, cabeça, significa eu quero verificar, observar as primeiras 5 linhas da base de dados. Então aqui tem as primeiras 5 linhas, aqui são as colunas da base de dados Small Customers. Da mesma forma que eu posso visualizar as primeiras linhas, eu também posso visualizar as últimas linhas, com a função tail. Shift Enter, e aí a gente observa aqui as últimas linhas. Ok? Também posso verificar o número de linhas e colunas por meio do comando shape. Esse comando nos permite verificar quantas linhas e quantas colunas possui essa base de dados. Então, observem que essa base de dados possui 200 linhas e 5 colunas, ou seja, 5 variáveis, 5 observações, 5 variáveis e 200 observações. Posso verificar o tipo do dado. Existem variáveis qualitativas, variáveis quantitativas. Então, o comando dtypes nos permite ter essa visualização. Então, nós temos como output o ID do cliente está como inteiro, o gender como object. Object significa que é uma variável qualitativa, né, masculino ou feminino. As demais, age, idade, renda anual e o score do consumidor são variáveis quantitativas, inteiras. A gente também pode verificar a existência ou não de valores ausentes, também conhecidas como missing values. Saber se nessa base de dados existem células em branco, por exemplo. Então, nesse caso, a gente utiliza a função isNull e, na sequência, a função sum, que é para somar os casos nulos. Então, Shift Enter. E aí nós temos os valores. Então, zero significa que não existe zero casos faltantes nas respectivas colunas. Isso quer dizer que a base de dados está completa. É uma base de dados bem conhecida, tá? Então bem útil para trabalhar a análise de dados de maneira mais exploratória. Então, seguindo especificamente para análise de dados, nós conhecemos a base de dados, verificamos as primeiras linhas, as últimas linhas, o tamanho dessa base de dados.
Agora a gente vai proceder de fato a algumas estatísticas descritivas. Então percebam o poder da ferramenta. Com a simples comando, a função describe, é possível ter um sumário estatístico de todas as variáveis quantitativas da base, de todas as colunas que são consideradas quantitativas. A função describe nos permite ter esse panorama. Então, ele não nos informa como output o tamanho da amostra das observações, seja da base, são 200 observações, a média, desvio padrão, o valor mínimo daquela coluna, o primeiro quartil, o segundo quartil, também conhecido como mediana, o terceiro quartil e valor máximo. Por exemplo, no caso da coluna age, idade, a gente observa que a média de idade é 38,8. A gente observa que a idade menor nessa base de dados de consumidores foi 18 anos e a maior idade 70. A gente também pode observar que 50% dessa amostra tem idades entre 18 e 36 anos, que é a mediana, e a outra metade acima de 36 e até 70 anos. Então observem que com uma única linha de código já é possível ter um panorama de estatístico sumarizado das variáveis quantitativas. Se a gente quiser visualmente entender como está a distribuição de uma variável em particular, no caso a variável idade, a gente utiliza a função histplot da biblioteca Seaborn, lembrando que a gente importou essa biblioteca lá no início e a gente atribuiu o nome de SNS, que isso é uma convenção, e essa biblioteca tem várias funções para visualização de dados. Dentre elas, a histplot, que nos permite pegar uma coluna quantitativa da base de dados e criar um histograma. Tá? Um histograma. Então, essa aqui é a distribuição da idade visualmente, por meio do gráfico. Também é possível utilizar outros comandos, como distplot, para que seja, inclusive, incluindo uma cor do diagrama da curva de densidade da distribuição. O KDE é o tipo do gráfico. E aqui, nesse caso, a variável, a coluna, renda anual da base de dados. Então, aqui tem-se a curva de densidade de distribuição da renda anual dos 200 consumidores cadastrados na base de dados que nós estamos trabalhando. Voltando a utilizar o histplot, desta vez com o score dos clientes. Vamos assumir que esse score seja a pontuação do cliente baseado no seu histórico de compras no shopping. E aí nós temos um histograma que representa a distribuição dos scores dos clientes, dos 200 clientes do shopping, né? Com relação a variáveis qualitativas, nós temos uma variável qualitativa que é o gênero. A gente pode utilizar, definir primeiro qual é a coluna, no caso o gênero, e aplicar a função valueCounts, que vai contar a frequência absoluta os casos das classes da variável qualitativa. Aqui nesse exemplo nós temos das 200 observações, 112 são mulheres, 88 homens que são clientes dessa base de dados. Se a gente quiser colocar isso em percentual, a gente insere um parâmetro dentro da função valueCounts, que é o normalize igual a true, e multiplica por 100 para ficar em percentual. Então, 56% da amostra sexo feminino, 44% sexo masculino. Também é possível visualizar a distribuição do gênero. Nesse caso, a gente utiliza, mais uma vez, o pacote Seaborn, a função countPlot, que vai contar a frequência de cada uma das classes da variável qualitativa. Nesse caso, a variável gênero tem apenas duas classes nesta base. E aqui a gente informa qual é a base de dados, que é o DF, a variável que vai ser
plotada, que é o gênero no eixo X. Aqui é uma paleta de cores específica e a ordem que eu quero apresentar a barra do público feminino e do público masculino. Shift Enter, e aqui nós temos um gráfico de barras que representa a distribuição entre homens e mulheres entre os 200 clientes da base. Agora, se nós quiséssemos relacionar duas variáveis, por exemplo, a idade e o gênero, podemos aplicar a função KDEplot, sinalizando qual é a base de dados, qual é a variável que ficará no eixo X, e esse parâmetro Hue é a variável qualitativa. Então nós teremos, conforme vocês poderão observar, uma curva de densidade de cor distinta para representar uma classe do gênero e uma outra curva de densidade com uma cor também diferente para a outra classe de gênero, masculino e feminino. Poderíamos estabelecer uma outra cor, uma outra paleta de cores, incluir o parâmetro Palette e procurar uma outra paleta de cores para mudar a cor da curva de densidade dos dois grupos, e aí fica a critério do analista para customizar o gráfico. É possível naturalmente inserir título no gráfico, rótulo no eixo X, no eixo Y, porém, como se trata de um vídeo que tem um objetivo mais prático de entender um pouco a funcionalidade da linguagem voltada para essas análises estatísticas básicas, a gente vai se dar por satisfeito aplicando essas funções básicas. Dando sequência, aplicando mais uma vez o KDEplot, que é o gráfico de densidade, agora verificando a distribuição de renda pelo gênero. E aqui a diferença desse gráfico para o anterior está justamente no sombreamento. A gente adiciona um parâmetro shade igual a true, verdadeiro, sinalizando que abaixo das curvas tenha um destaque na cor correspondente ao grupo da variável qualitativa. Um outro gráfico bastante útil para analisar a distribuição de uma variável quantitativa e que pode ser inclusive utilizada para comparar grupos é o boxplot. Essa função também é presente na biblioteca Seaborn, e a gente insere no eixo X a variável qualitativa, no caso o gênero, no eixo Y uma variável quant, que aqui seria o score do cliente. Então nós teremos duas caixas de dados, que são os boxplots, que representam a distribuição do score por categoria de gênero, em que nesse primeiro boxplot seria o grupo masculino e esse segundo boxplot o grupo feminino. Pode-se comparar também, fazer agrupamentos de dados. Então existe a função groupBy para agrupar por categorias, então agrupar os resultados por categorias de uma variável qualitativa. No nosso caso temos apenas a variável gênero como variável qualitativa. Então a gente pode dar um describe no score do cliente, porém por gênero e não no agregado como a gente viu anteriormente. Então a função describe, nesse caso, junto da função groupBy, vai me apresentar a distribuição dos dados para o grupo 1 e a distribuição dos dados para o grupo 2. Então, com relação ao score, a gente observa que o score, na média, das mulheres é 51,5 e dos homens, na média, 48,5. Então, aparentemente, as mulheres têm um score médio superior aos homens. Aqui entra um pouco mais de rotina de Python. Nesse momento não vou entrar muito em detalhes, em outros vídeos a gente pode explorar isso mais a fundo, mas aqui vamos criar uma rotina para gerar os gráficos de uma única vez. Então eu vou criar aqui um objeto
que eu vou chamar de colunas, e vou passar uma lista de colunas, o nome de duas colunas, de três colunas, que são as colunas quantitativas, a idade, a renda anual e o score. É importante que esses nomes sejam exatamente como estão na base de dados, as colunas. E agora aplicar um loop for para cada coluna. Dentro desse objeto colunas, eu vou criar uma figura Python que vai ter um boxplot colocando o gênero no eixo X e a variável quantitativa, cada uma delas, né, a coluna, idade, renda e score, no eixo Y. Aqui eu estou adicionando uma paleta de cores e estou pedindo para ordenar a sequência dos boxplots. Então, primeiro o grupo feminino, depois o grupo masculino. Então, teremos três boxplots, três caixas de dados. Uma comparando a idade, a distribuição de idade entre homens e mulheres, um outro comparando a distribuição de renda entre homens e mulheres, e o terceiro comparando o score entre homens e mulheres. Então, Shift Enter, e agora nós temos os três boxplots. Então, o primeiro é gênero e idade, o segundo, gênero e renda. O boxplot vermelho representa o grupo feminino, o azul o grupo masculino, e o terceiro boxplot, o score entre mulheres e homens. Então, por fim, para a gente não deixar o vídeo muito longo, a gente pode numericamente observar isso. A gente pode agrupar esses resultados por gênero e, mais uma vez, pedir, digamos, uma média ou uma mediana ou o próprio describe, que aí apresenta todos aqueles sumários estatísticos que a gente já viu. Então aqui, Shift Enter, e agora nós temos as médias de idade entre homens e mulheres, as médias de renda entre homens e mulheres e as médias de score entre homens e mulheres. Então esse vídeo teve o objetivo de apresentar algumas estatísticas descritivas, entender como, né, proceder a algumas estatísticas descritivas básicas, tabelas e alguns gráficos, utilizando a linguagem Python, com auxílio do Google Colab, da plataforma, e naturalmente das bibliotecas Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib. Em vídeos posteriores a gente vai aprofundando o entendimento da linguagem, mas principalmente da análise de dados, que é o foco dessa lista, dessa playlist de vídeos voltados para análise de dados com Python.